No Alvo com Heron Falco. Então, pessoal, boa noite. A gente está aqui hoje com o Paulo Roberto Barragá, meu grande amigo, colecionador de arte. Ele teve durante muitos anos um antiquário chamado Che Barragá, conhecidíssimo entre os grandes colecionadores. Barragá é um renomado decorador e organizador de grandes eventos. A família dele foi exilada junto com Dom Pedro II, Princesa Isabel e o Conde D, e voltou junto com a família Orleans e Bragança para o Brasil. É um homem que sabe da história do Brasil em primeira mão, e hoje a gente tem o privilégio de conversar com o Barragá e saber um pouco dessas histórias, saber um pouco das coisas que movimentaram o Brasil, saber um pouco de arte, de decoração, de bom gosto. Eu já tive o privilégio de ter várias conversas com o Barragá e sempre foram muito edificantes. É um homem assim que eu aprendo só de estar perto dele, o jeito que ele fala, o jeito que ele senta, o jeito que ele trata as pessoas com tanta generosidade, com tanto carinho, com tanta educação. Então, estamos aqui em casa hoje testando esse formato novo. Obrigado, não sei nem o que dizer diante de tudo que você está dizendo. Então, bom, seja bem-vindo à minha casa aí. Muito obrigado. Espero que você venha muitas vezes. Acabei de me mudar para cá. E é isso, vamos conversar então, vamos falar um pouquinho sobre a sua história, talvez essa coisa que eu mencionei, né, da sua família ter sido exilada e voltada, talvez uma boa história para a gente começar. Isso me levou a sempre me interessar muito pela história do Brasil, na época que a minha família veio para cá pela primeira vez, depois voltou. E daí eu sempre fiz muitos eventos culturais e sempre enfoquei muito a vida do Brasil no século XIX, nos meus eventos. E daí fiz diversas coisas em torno da memória do Império. E gosto de destacar muito os 170 anos de Pedro II, que foi uma coisa que me realizou muito. Ou seja, onde foi esse evento? No Museu Nacional de Belas Artes. Agora, foi a segunda vez que eu fiz Pedro II no Museu de Belas Artes. A primeira vez eu fiz Pedro II 100 anos depois, por causa da Floresta da Tijuca, que ele foi muito pioneiro nisso, e isso eu fiz para a Rio 92, que era um braço da Eco 92 do Rio de Janeiro. Depois, essa exposição teve tanto sucesso que, a pedido da família imperial, do círculo monárquico, etc., eu fiz então a Pedro II 170 anos. Essa foi realmente monumental, foram 4.000 metros quadrados de exposição. E teve uma curiosidade: as peças que se encontraram nessa exposição, os objetos, tudo que se encontrou nessa exposição, provavelmente não vão se encontrar nunca mais, porque elas vieram de colecionadores, muitos já falecidos, de coleções que se dispersaram. Então aquelas peças que pertenceram ao mundo do Brasil do século XIX, elas tiveram aquele encontro e se dispersaram. Então provavelmente essas peças não vão se encontrar nunca mais. Ainda bem que eu tenho algum registro disso. Isso é uma experiência, né, que eu acho que muita gente não para para pensar, que exposições, eventos que trazem obras, que trazem peças, né, como você está falando, acabam virando experiências únicas, né, que a gente não para para pensar que, como você falou, essas peças nunca vão se encontrar de novo. E provavelmente algumas nunca mais vão ser vistas. Ou seja, referente à escravidão, por exemplo. Isso é uma peça tipo documento, papel. Tá? Eu tive uma coisa muito interessante nessa exposição. Você imagina que era a chegada, a autorização da entrada de um escravo no Rio de Janeiro. Depois, o batismo desse escravo, documento também. Depois, o passaporte desse escravo que foi oferecido para um senhor no Recife. Depois, a chegada desse escravo no Recife. E depois, a alforria dada para esse escravo. Quer dizer, foi toda a trajetória de um escravo que chegou e que foi alforriado, bom, e que depois se tornou proprietário de terras no Recife, no Pernambuco. Sim, foi bastante interessante essa história. Eu tive esse conjunto de documentos lá, isso é uma coisa única, ninguém tem isso.
provavelmente nunca mais vai ser exposto. Né? Ou seja, que as pessoas que foram, que visitaram naquele momento lá, tiveram esse privilégio, né? Viram uma vez, pois é, quem viu, quem não viu, pode ouvir contar, né? E eu acho que no mundo moderno, no nosso mundo atual, essa questão das experiências está se tornando cada vez mais valiosa, né? Porque a gente vê que as coisas estão todas no YouTube, você consegue ver no Google Earth, você consegue ver Jerusalém, se você quiser, você consegue ver um monte de coisa. Mas experiências, né? A coisa que você está presente de fato em um momento, essa coisa você não consegue, pelo menos ainda, você não consegue passar essa coisa com toda a emoção através de uma mídia da internet. Então as experiências estão se tornando mais importantes. Né? Além de tudo, eu proporcionei as pessoas verem isso tudo, tá? Mas foi muito assim, especial também tocar. Eu peguei nessas peças. Isso é importante. Entendeu? O toque, você tocar essas coisas históricas, é uma coisa que não tem como descrever. Você sentiu o que você sentiu naquele momento, né? No ocultismo, né, que eu gosto de estudar um pouquinho, tem um termo chamado mana, ou maná, que significa quando algum objeto, ou alguém, ou qualquer coisa tem um certo poder, né, um certo significado, quando ele carrega uma certa energia de poder, né? Então, ou seja, se tem mais maná, você tem mais poder. Então, sei lá, uma celebridade, quando entra dentro de uma sala, ela emana, daí vem inclusive emanar, vem de maná, né, originalmente, ela emana uma influência, um poder, uma sedução, uma série de coisas. E objetos cada vez mais antigos e mais especiais para as pessoas têm mais mana, diz, né, nos estudos de ocultismo. Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Eu senti isso, tá? Senti esse ímpeto. Estamos falando de um momento passado, a exposição pelos segundos 170 anos. Eu senti muito a energia de vários objetos, de várias coisas que eu manuseei na montagem da exposição, na hora. Você sente, dá para realmente sentir. Se você for sensível e estiver ligado, né, nisso, você sente. Depois, o envolvimento de preparar um evento desses, que leva muito tempo, você tem que visitar muitas pessoas. Você vai de repente tirar um quadro que está na parede de um colecionador, entendeu? É uma coisa muito sensível, você está tirando uma coisa da casa da pessoa, né? E muitas vezes o colecionador também, que tem aquelas peças, ele começa a te contar a história da peça, como ele adquiriu, sabe? Tem todo um envolvimento, entendeu? Então a peça vem carregada da energia dela, da energia do colecionador, da energia que ele depositou naquilo quando adquiriu, do amor que ele ficou tendo cada vez mais depois que adquiriu aquilo, né? E é isso que vai causando, né, aquele poder, aquela enorme importância, né? Eu acho que mesmo as coisas são objetos inanimados, né? A coisa não tem importância por si só. A história que carrega por trás e a importância que os seres humanos dão para aquela coisa que causa aquele poder. Então a pessoa já olha para aquilo, já sente, já toca e sente mais ainda. Eu falo isso, eu morei em Israel, né, 3 anos, e Jerusalém tem esse poder, né? Você já visitou por acaso Jerusalém? Jerusalém, se você anda em Jerusalém, você sente o poder que o mundo inteiro está olhando para Jerusalém, o mundo inteiro está rezando para Jerusalém, o mundo inteiro está querendo Jerusalém, né? E você sente isso andando em Jerusalém, que eu acho que é impressionante. Você sente tudo, você sente as cruzadas, você sente tudo que aconteceu lá. Agora, quer ver uma coisa? Outro objeto também que me marcou muito, eu falei desse da exposição pessoal, não, acho que ali teve joias que pertenceram à princesa Isabel, tudo. Continua falando que eu vou buscar só um objeto para mostrar aqui. E uma experiência muito interessante também foi quando eu apresentei na Princesa Isabel 150 anos a Rosa de Ouro. A Rosa de Ouro foi uma coisa fantástica, porque eu disse, não, isso foi uma condecoração. A Rosa de Ouro só existe 14 no mundo. O Papa só deu 14, só concedeu 14 peças da Rosa de Ouro. Uma jarra assim, com rosas dentro e tal, e o estojo já em si é um monumento. Mas aí
Aquilo era uma entre 14. Essa uma está no Brasil e foi dada à princesa Isabel e nunca tinha sido exposta. Aí eu fui falar com o Eugênio Salles. Aí ele foi muito assim, era cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro na época, né? Pertence ao Museu da Arquidiocese. Aí ele disse assim, perfeito, mas aí depois começaram a buzir no ouvido dele, viu? Mas isso, uma peça, nunca saiu daqui, nunca tinha sido exposta, nunca digo isso, ninguém tinha visto. Aí conservadores também, né, com esse tipo de coisa. Quem? A arquidiocese no geral, a arquidiocese no geral. Bom, eles têm a responsabilidade de todo esse acervo que tem no museu, isso é uma responsabilidade. Né? São conservadores com razão, você está dizendo. Claro. Eles são depositários de uma coisa que não pertence a eles, pertence à história do Brasil. Está lá no peito, né? Então, aí a história foi a seguinte: tínhamos que ter a Roça de Ouro exposta durante o horário de exposição e um segurança, dentro de todo o museu, tinha que ter um segurança especial, além dos que tinha no museu, para ficar em pé do lado da rosa. E depois, na hora que o museu ia fechar, a rosa tinha que ser levada pelo segurança e por mim, que tinha que estar presente, para o cofre do museu, ser depositado no cofre do museu, e depois no dia seguinte, de manhã, na hora que o museu fosse abrir, o segurança tinha que ir comigo ao cofre do museu, tirar a rosa de ouro. E tinha valor material também, assim, era feito de ouro maciço, alguma coisa assim? Olha, eu não sei se ela é de ouro, eu imagino que ela seja de prata dourada, mas talvez ela seja de ouro. Agora, ela é uma peça de cor de ouro desse tamanho. Já é um trabalho de universaria ímpar, porque isso é uma jarra. Eu gostaria de ver uma foto, que a gente não pode mostrar. Não pode mostrar, eu tenho. E nessa tem uma foto que está interessante, porque o estojo dela é vertical. Ele abre ao meio como se fosse uma concha e para aqui. E ela fica. E por acaso eu tenho uma foto que estou eu de um lado da Rosa de Ouro, Dona Maria da Baviera do outro lado da Rosa de Ouro, e nós dois fechados pela concha, que é a caixa, o estojo. É formidável. Mandei para você. Sim, acho que eu já vi, sim. Só não lembro porque tantas fotos aí, eu não lembro exatamente qual que era da Rosa de Ouro. Para identificar. Porque os 150 anos da Princesa Isabel foi uma coisa que deu muito trabalho, mas muito gratificante, porque não foi só uma exposição. Foram diversas exposições e fui curador do evento todo. E olha, participaram Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Histórico, tudo, Arquidiocese, tudo participou. Até a prefeitura participou, porque nós conseguimos a reurbanização da Rua 13 de Maio, que estava um lixo, suja, de todas as maneiras. E conseguimos a reurbanização e a reinstalação da estela com a efígie da Princesa Isabel, que estava no departamento desses parques e jardins e que eles não sabiam onde estava. Que é uma estela? A estela é diferente de um busto, é uma pedra, é uma peça de pedra, uma lápide grande, que tem no meio um medalhão, tá? Um medalhão em bronze, como se fosse uma moeda, uma medalha grandona, com a efígie da Princesa Isabel no meio, alguns dizeres, tem uma placa embaixo, e isso tudo é montado numa peça de pedra. Não conhecia esse termo. Será que é chamado de estela porque tem um medalhão no meio e é como se fosse uma estrela? Não, pode ser que a origem pode ser que a origem da palavra seja essa, semanticamente. Eu estou especulando, que eu acho interessante. Tem esses termos, eu estou decorando agora, na verdade você está me ajudando a decorar aqui meu apartamento, mas eu tenho visto muito leilão e coisas do tipo, e estou aprendendo um monte de termo que eu não sabia. Tem um milhão de termos. Ninguém sabe nada hoje em dia, mas ninguém sabe nada. Os termos são completamente mal empregados. Essas pessoas não são pessoas estudadas. O antiquariado do Rio de Janeiro
é gente que aprendeu fazendo. Sabe nada. Não beberam chá na França. Entendeu? Eu até achei um busto, que eu tô atrás de busto, não consigo achar busto em lugar nenhum. Mas eu achei um busto que tava vendendo de quadro. Aí tava falando busto de Dom Pedro I. Aí eu vi, pô, parece Dom Pedro I. Dom Pedro I quase sempre, se não sempre, tá lá com um cavanhaquezinho, né? Com um bigode de cavanhaquezinho. E essa não tinha. Aí eu mandei pro Cunha Bueno, né, pro amigo da minha família. Sim, você conhece essa ideia. E mandei, olha, você que conhece bem, esse aqui é o Dom Pedro I. Ele falou, não, parece um inglês. Ele falou, então estavam vendendo como se fosse Dom Pedro I. E não, nem era. Bom, mas tem, claro, essas coisas. Bom, claro, aí vendem gato, leve por gato. Também você pode comprar baratíssimo uma coisa que ninguém sabe o que é. Isso acontece demais. Você compra por nada uma coisa que ninguém sabe o que é. E de repente quer engrandecer uma peça assim. Essa é uma coisa muito engraçada. Com o embaixador Fonseca Hermes na França. Ele entrou no antiquário e tinha um grande retrato de Dom Pedro I, com aquelas botas até no joelho, os medalhas, completo, todo completo. Mas não com traje de imperador, não com coroa, não traje majestático, mas as medalhas, as militares, vamos dizer. Era o fardão dele, o uniforme dele. Era um uniforme que se usava na corte, que era chamado uniforme de moço fidalgo, uma variação do uniforme de moço fidalgo, com aquela bota até o joelho e tudo mais. Aí ele perguntou para o antiquário, e o antiquário disse assim, isso é um militar da América Latina. E era Pedro I. E ele ficou louco para comprar, mas ele disse que esse não teve, ele ficou. Sabe? Isso acontece. Aí perguntou a ignorância das pessoas, às vezes as pessoas que sabem. Claro, é que eu estava falando da lebre por gato. Entendeu? É por isso que eu tenho que ir com você para um antiquário. Aí, para a gente poder comprar as coisas. O que aconteceu? Ele perguntou o preço de uma porção de coisas, se interessou por uma porção de coisas, ignorou um pouco aquilo, e depois perguntou quanto é que é o preço desse latino-americano aí. Aí o antiquário deu um valor irrisório e ele veio com um retrato fantástico de Pedro I. Ele catou para o Brasil. Raimundo Castro Marques catou muita coisa na Europa para o Brasil, coisas na nossa história que eles lá não sabiam o que era. Foi assim que o Raimundo deu o seu Chácara do Céu, que era a casa dele, Raimundo. E tem muita coisa na família Venâncio de Bragança, em termos de peças, em termos de memorabilia no geral do Império? Não, eles têm muito. Hoje eles têm muito pouco. Eles já fizeram vários. Bom, que diga-se de passagem, eles tinham coisas, não sei dizer isso, com detalhes, não estou falando assim. Estou falando a pouca informação que eu tenho. Eles tinham muita coisa no Chateau d'Eu. França. Mas, quando chegaram no Brasil, os primeiros que chegaram, não foi o Fábio Ramos, o Dom Luís de Vassoura. Quem chegou primeiro foi o Dom Pedro Gastão de Alcântara, é o príncipe de Alcântara, pai de Dom Pedro Gastão e Dom João. Sim, porque os outros eram considerados os herdeiros e não quiseram abrir para eles. Então, o segundo ramo, tudo bem, tá? Mas o primeiro ramo podia ainda ter alguma coisa. E aí, meu avô, tio Jorge Sampaio também, que é descendente do Mauá, que é uma pessoa assim, de família histórica aqui no Brasil também, ele costumava dizer uma coisa engraçada, ele tinha a idade do século, ele morreu no fim de 96, com 96 anos, ele tinha a idade do século. E ele costumava dizer que ele era a única pessoa viva que tinha sentado no colo da princesa Isabel, porque a mãe dele o levou para Paris e foi visitar a princesa Isabel. E a princesa Isabel perguntou aos seus filhos como é que vão. Eu vim com o meu caçula.
Aí a passageira disse, não, traz ele aqui, eu quero vê-lo, traz ele aqui. Aí ele era pequenininho, chegou lá, a passageira botou no colo, ela estava tomando chá, ela dava biscoitinho na boca dele, entendeu? Ele disse, eu sou o último brasileiro vivo que ganhou biscoito na boca da princesa Isabel, sentou no colo da princesa Isabel. Isso é outra coisa que assim, o brasileiro comum, a gente até combinou de falar um pouco sobre isso, o brasileiro comum não entende o quão perto o império é dos nossos tempos. Né? Dom Luís, que é o herdeiro de Dom Pedro II, ele é o bisneto de princesa Isabel. Ele não é a oitava geração depois, a gente não... E eu conheci o pai dele, Dom Luís, e a mãe dele, mãe demais. Bom, o pai dele que era neto. E Dona Maria foi uma coisa. Ou seja, ele cresceu com ela, né? Cresceu, o pai dele cresceu. Sim, conheceu muito. E Dona Maria foi uma coisa engraçada, porque ela também tinha um certo parentesco, Dona Maria da Baviera. Eu tive a oportunidade de conhecer a mãe de Dona Maria no Brasil. Então seria a bisavó de Dom Luís, não? Avó. Desculpa, Avó de Dom Luís e prima da Cici, da imperatriz da Áustria. Ah, sim. Na famosa Cici assassinada em Geneve. E o que ela seria de princesa Isabel? Seria... Não, eles tinham algum parentesco. Eu não sei, eles tinham algum parentesco, mas ela era casada com o neto da princesa Isabel. Ah, tá. Com o neto ou com o filho? Não, ela era casada com... Seria com o filho, não? Não, Dona Maria é mãe de Dom Luís. Ah, sim. Mas você está falando da mãe dela. Se a mãe dela era a mãe dela. Ah, verdade, não era casada com ninguém, era só a mãe dela. Mas tinha parentesco. Entendi. Tinha porque todo Eu não sei dizer esse gancho de parentesco agora, mas tinha sim. Pessoal, eu só queria lembrar vocês, se quiserem fazer perguntas, se tem pessoal fazendo perguntas, usa a caixinha de perguntas para a gente poder ver, até porque eu estou aqui num outro celular, porque eu não estou perto desse aí, para poder ver as perguntas, e muitas vão... Não lembro agora o nome agora do presidente da Fundação Palmares. Mas é o cara. Você espetacular, Mano Mineiro. Eu estive com ele. Teve até o marido da Preta Gil, se não me engano, que anunciou recentemente que ele era negro. Você viu isso? Ele falou que ele é um cara branco normal. Não. Sim, eu não sei se é presidente dela. Não, presidente. Estou falando uma história que tem a ver com o presidente. Eu não lembro agora se é Bela Gil ou Preta Gil. Bela Gil ou Preta Gil? Preta Gil. Preta Gil. Marido da Bela. Marido da Bela Gil? Marido da Bela Gil anunciou, falou que pela perspectiva dele, ele é negro. Aí estão falando isso, só um parênteses interessante. Aí o presidente da Fundação Palmares falou, desculpa, mas a sua percepção não conta, você não é considerado negro. Então só um detalhe de notícia. Eu tenho vamos dizer, amigo, tá? Que foi um rapaz que trabalhou para mim desde 1991, há muitos anos, 91 a 2019. Ele é branquinho feito essa parede, é mais branco que a maioria. Tá? E ele me contou que ele tinha um avô que era negro retinto. Quer dizer, as pessoas têm uma ascendência, mas elas mudam de cor. Claro. O descendente vai dizer. Genética. Então... mas a questão, o que eu estou falando, essa questão é que ele estava se considerando, eu acho que por ser talvez marido da Bela Gil e conviver culturalmente, também diz que tem parentes, né, negros também, mas ele simplesmente está anunciando que, pela minha percepção, eu sou negro, então devo ser considerado negro. Aí o presidente da Fundação Palmares falou que ele está errado, que não é assim que funciona. Bom, olha aqui, eu acho que isso é uma espécie de racismo, tá? Porque você veja bem, a língua brasileira, a língua portuguesa, é tão rica, ela tem tantas nuances, para dizer que uma pessoa é morena, que é mulata, que tem tantas maneiras de definir com precisão cada pessoa, tá? Por que uma pessoa como
não quero falar mal de ninguém, mas como aquela menina, não lembro o nome dela agora, uma famosa na televisão, filha de um ator, né? Aquele ator que é casado com a Benedita. Camila Camila Pitanga, isso. Eu tive uma vez assistindo uma peça que tinha muita graça, que tocava o assunto do racismo, mas com graça, com leveza, não era uma coisa pesada nessa coisa. Aí ela disse que ela era negra. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, com esses traços. É inacurável, né? Com esses traços, com o cabelo pintado de castanho claro ou louro escuro, e liso, tá? E com aquele tom de pele, ela tem muito mais branco do que negro na composição. Mas existe um certo sensacionalismo, né? Ainda mais com essa, vamos dizer, caça às bruxas que está tendo nos nossos tempos, de pessoas dizerem que brancos precisam se sentir culpados por toda coisa que foi feita na história, apesar de que negros também tinham escravos brancos, né, no norte da África, coisa do tipo. Existe um caça às bruxas e você está muito mais seguro se você disser que eu sou negro. Se você disser, não, eu estou do lado negro, você está seguro, você pode dizer qualquer coisa. Porque se você receber uma carteirinha dizendo que agora eu sou considerado negro, você pode dizer o que você quiser. Agora, se você for branco, aí você está frito, porque você está culpado por toda a tragédia do mundo. Pois é, agora você vê uma coisa. Eu li uma coisa, essa frase não é minha, eu li uma coisa muito interessante, muito legal. Qualquer coisa que você acrescentar ao lado da frase vidas importam é racismo. Se você fizer vidas negras importam, é racismo. Se você fizer vida branca importa, é racismo. Se você fizer vida de judeu importa, é racismo. Se você fizer vida de japonês importa, é racismo. Vidas importam. Enfim, qualquer palavra que você acrescente aí é racismo. E as pessoas ficam com essa história, vidas importam, vidas negras importam. Por que a gente não vê ninguém no Brasil dizer vidas brancas importam, sendo que a maioria dos brancos assassinados foi assassinada por negro? Isso estatisticamente no Brasil, a maioria dos brancos assassinados foi assassinada por negro. Eu acho que isso é a questão que eles estão tentando dizer nesse tipo de coisa. Eu concordo assim que não tem que ter essa ênfase, né, numa raça dessa outra raça. Todas as vidas importam, enfim. A questão é que se dissessem alguma coisa desse tipo, aí você não pode nem dizer que, pô, hoje em dia não pode dizer, ser branco também é difícil. Você também às vezes é rejeitado no emprego, você também às vezes comparado, existem muitos brancos desempregados, existe todo esse tipo de coisa, mas se disser isso, aí tem problema. Eu acho que é uma questão linguística, né, no final das contas. Só para ressaltar, assim, é óbvio que uma sacanagem ideológica. Existe um problema, óbvio que existe um problema histórico-cultural, né? Existiam muitos escravos no Brasil e esses escravos foram libertados. Até a gente pode falar um pouco sobre isso, em como a República não foi boa, né, para a libertação dos escravos. Mas é claro que tem um trabalho a ser feito para poder causar uma justiça social, para poder elevar o status dessas pessoas que são descendentes de escravos, em termos de melhor acesso a todo tipo de coisa, né, cultura, educação. E mas que não é por terem sido descendentes de escravos, aí que eu acho. É porque não terem tido oportunidades, aí sim. Sim, mas é isso que eu quero dizer, mas acho que a luta justa das pessoas é essa. Não o que estão fazendo destruir nos Estados Unidos, entendeu? Tanto que a maioria, pelo menos que eu vi em documentários, em análise e tudo mais, a maioria das pessoas dos Estados Unidos que são negros, que são de comunidades, que estão sofrendo ataques e tudo mais, são contra essa coisa do Black Lives Matter, porque tirou as polícias das comunidades, foi contra as polícias, diferentes polícias metropolitanas, municipais, etc., de diferentes cidades dos Estados Unidos, e isso causou mais mortes negras, no final das contas, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte,
uma coisa é você ser a favor de justiça social, ou seja, não igualdade de gênero, não igualdade de raça, mas igualdade de oportunidade para todos, né? Sim, igualdade de oportunidade e também igualdade de raça. Por que uma raça é melhor que a outra? Não, igualdade de raça sim. Começando com as raças, são raças, são todos humanos, não tem questão aí. Claro. Essa política racial foi um erro do século XIX, que as pessoas faziam aquela análise esqueci até o nome dos crânios, né, fazer uma análise racial. Isso foi um erro do século XIX. Essa coisa de distinguir as raças, Hitler. Mas não foi XIX, Hitler era século XIX. Não, sei, começou no século XIX e foi influenciado por isso. Como é que é o nome disso? Tem um nome. É o estudo um monte de charlatão falava que se você dá para ver pelo crânio, a diferença de inteligência entre as pessoas e tudo mais. Então foi um erro muito, muito grave. Eu acho que a gente está voltando com isso pelo lado oposto. Agora as pessoas estão fazendo racismo contra brancos, contra pessoas que elas não escolheram nada, né? São simples descendentes de fatos históricos, né? Porque se você tivesse em outros tempos, né? Se você estivesse na Namíbia, na Etiópia, em tempos que esses países eram conquistadores, você ia ver muitas pessoas desprivilegiadas de várias outras raças, asiáticos, brancos, gregos, romanos, sendo desprivilegiados nesses impérios. Então acho que o que as pessoas têm que acordar para entender que isso não é uma questão racial, isso é uma questão de igualdade de oportunidades, que a gente sim tem que lutar para conquistar, mas sem distinção racial, né? Sempre enfatizando isso e sempre enfatizando o pacifismo, né, entre as raças e não causando problemas. Uma sensação assim de que o Brasil, aqui no Brasil, pessoas importam o racismo americano. Com certeza, né? Isso não é uma coisa. Porque o português foi diferente no Brasil. O português foi diferente. O português, ele gostosamente se misturou com todo mundo. Tem um retrato famosíssimo de Dom João VI, ou seja, antes do Brasil, no Brasil colonial, sendo coroado por um índio, por um negro e por um europeu. Por quê? Porque ele queria fazer a miscigenação das raças. E ele já escreveu isso em cartas, falando: o Brasil vai ser uma grande potência racial porque vai ser a mistura das grandes raças do mundo. Então isso, imagina, isso no século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, ele já tinha essa mentalidade que até para hoje é moderna. Até hoje as pessoas não têm esse tipo de mentalidade. Nós podemos pensar uma coisa, tá? O homem do futuro talvez um pouco distante, mas o Brasil vamos dizer assim, o laboratório disso. Vai ser a mistura das raças. Com certeza. Tá? No Brasil já é. O Brasil já é o que tem de europeu, negro, índio, japonês. Tá? Quer dizer, asiático. O Brasil, judeus. Quer dizer, o Brasil já é um laboratório de miscigenação muito importante. Talvez o Brasil saia na frente. Mas por que isso? Porque já a família imperial, antes do Brasil ser fundado, antes da independência do Brasil, já tinha essa mentalidade. Por que o Brasil está assim hoje? Porque a família real contratava negros para participar da corte, Machado de Assis, tem N artistas e estudiosos intelectuais negros que faziam questão, o pianista da corte era negro, esqueci o nome dele, e hoje em dia... José Maurício? Não lembro. José Maurício foi capelão do Dom João VI, foi um dos nossos grandes compositores, nasceu em Minas, mas foi no Rio de Janeiro que ele fez a carreira dele. Mas as pessoas têm uma impressão, Barragá, que a escravidão durou tanto tempo no Brasil por causa da família real, porque eles acreditam que o Brasil era um absolutismo, né, que está errado, que era uma monarquia constitucional parlamentarista, né?
tinha uma Constituição desde a... Desculpa, não era parlamentarista. Era Dom Pedro, não era exatamente Dom Pedro é que queria ser parlamentarista. Ou seja, não, mas ele tinha um conselho. Sim, mas ele Existia atendia. Existia quatro poderes. Claro, mas ele nunca discordou, ele nunca foi contra. Por isso que ele levou 40 anos desde que ele começou a tentar libertar os escravos em 1848. Isso foi ele, né? Mas que antes ele já tinha outras tentativas. Não, mas vou falar dele. Oficialmente, em 1848, ele começou a tentar. Em 1888, 40 anos depois, a princesa Isabel conseguiu. Mas ele estava fazendo lobby democraticamente para poder tentar. Sim, porque os cafeicultores, o pessoal não pegava, porque eram todos escravos. Mas é isso que eu estou dizendo que é parlamento, porque não é parlamento no sentido do parlamento sofisticado de hoje. Sim. Mas é parlamento porque ele era. Enquanto oposição ao absolutismo, entendeu? Não é absolutismo, é contrário ao absolutismo. Dom Pedro II era uma pessoa era um democrata. Ele foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos como o imperador democrata. Isso é história. E tem até o Roosevelt fala isso. Como é que depois do golpe da República ele falou: como que vocês tiraram? Vocês tinham um estadista, um imperador iluminado. Como é que vocês trocaram isso por uma republiqueta? O Theodore Roosevelt fala isso. Sim, claro. Eles tiraram um imperador democrata e puseram uma república autoritária. Um ditador autoritário e totalitário. Exatamente. E escravocrata, que a razão que houve o golpe militar foi uma das grandes razões, porque a coincidência de ser um ano depois da libertação dos escravos. O Deodoro da Fonseca não se conformava que o chefe do governo ia casar com a mulher que ele gostava. Tá? Isso foi fundamental. Eu não lembro. Esqueci. Eu cresci fora do Brasil, essas coisas de história brasileira. Eu sei, mas não lembro os nomes. Vamos ver as perguntas aqui, que só dá para ver nesse celular. Estão fazendo perguntas. Vou botar uma aqui. Está escrito: qual é a opinião de vocês sobre a questão das cotas para ingresso em concursos e faculdades? Posso dizer minha opinião? A lei é igual para todos. Tudo tem que ser igual para todos. Por que uns têm que ter mais direitos do que outros? Por que tem que dar cotas para A que exclui o B? Assim, na minha opinião, eu concordo com você em parte. Na minha opinião, eu acredito que primeiro não devia nem ter faculdade estatal. Então, esse já parte disso, entendeu? A educação deveria ser a sociedade que propõe, o governo no máximo deveria fomentar e incentivar a educação para que aconteça mais e criar regras, etc. Mas ter faculdades, as melhores faculdades do Brasil serem estatais, para mim é um dos grandes motivos da derrota do Brasil histórica, porque isso permite que pessoas do governo infiltrem e coloquem, como fez o Paulo Freire, mudem o sistema educacional e etc. e tal. Então não vamos nem entrar nisso aí. Mas para mim o problema principal é esse. Aí, secundariamente, eu concordo com você que isso é também racismo, que é porque você está incentivando as pessoas a se sentirem inferiores, porque isso não é igual oportunidade. Você está dando uma oportunidade diferenciada que causa que as pessoas não tenham que subir para o nível correto para passar na faculdade e elas sobem a um nível inferior e tem uma igualdade. Ou seja, não tem uma igualdade, ou seja, pior, eu acho. Né? Eu, se fosse ao contrário, eu ia me sentir super ofendido. Se tivesse cotas para brancos, eu ia lutar contra eles. Eu ia para as ruas e falar: eu não preciso de cotas. Eu vou estudar igual a todo mundo e vou Agora, deixa eu tocar um ponto aqui para essa pessoa que perguntou. O seguinte: antes da questão de cotas,
eu questionaria a importância da universidade. Por que todo mundo tem que fazer universidade? Se todo mundo for médico, engenheiro, blá blá blá, 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 tá? Quem vai exercer outras profissões? Ou seja, o mundo precisa do mecânico que conserta um carro. Esse mecânico tem que ser bem remunerado, tem que ter condições de vida boa, tudo mais, tá? Mas o mundo precisa do mecânico que conserta o carro. Se todo mundo for engenheiro, se todo mundo for médico, o carro enguiça na rua e ninguém consegue consertar. Tá? E o bombeiro. Esse é o problema no Brasil de cursos técnicos. Deveriam haver mais cursos técnicos e menos ênfase. E que esses técnicos fossem bem remunerados. Claro. Não é porque o técnico é técnico. Não, na Europa hoje em dia um peão de obra ganha super bem, ganha. Depende do país, sim. Claro, na Europa tem vários países. Mas na Inglaterra, mas vamos calcular assim, o ideal, né? O ideal. Vamos citar esse continente ou país, né? Claro. O ideal é que todo mundo pudesse ser bem remunerado. Agora, nem todo mundo precisava fazer universidade, porque se for todo mundo arquiteto, médico, advogado, não sei o que, quem vai trocar o cano quando estourar dentro de casa? Quem vai consertar o carro quando o carro para no meio da rua? A gente precisa dos técnicos. E esses técnicos têm que ter bem remunerado para ter vida digna. Barraga, como a gente só tem agora mais 10 minutos, eu queria que a gente falasse um pouquinho, a gente combinou de falar. Responder as perguntas. Uma a gente já respondeu. Uma a gente já respondeu. Mas só entrar no assunto da independência do Brasil. 2022 vai ser a comemoração de 200 anos da independência do Brasil. Pois é, independência do Brasil é um pouco mais do que Dom Pedro gritando independência ou morte no bar, na margem do Ipiranga, não sei o quê. É um pouco mais do que isso. Ali nasceu a nacionalidade brasileira. Foi uma nação nascendo. As pessoas pensam assim, sabe? Independência ou morte, não, foi uma nação, foi o nascimento de uma nação. O que a gente tem que comemorar não é apenas a independência, é o nascimento de uma nação. Mas foi porque assim, acho que a objeção da maioria dos brasileiros é que Dom Pedro I era filho de Dom João VI, então foi só um trâmite familiar. Isso aí como que foi o nascimento de uma nação? O nascimento de uma nação foi porque as pessoas gostam de melar a história, gostam de fazer, sabe, diminuir a nossa história e tirar o nosso amor próprio. Nós temos o direito de nos orgulharmos, preguei o verbo mal, de nos orgulhar da nossa história. Isso é um direito. Todos os países se orgulham de ser o que são. Por que nós temos que nos envergonhar sempre de tudo? Por que a Carla Camurati, que me perdoa, já foi uma droga, aquele filme Carlota Joaquina foi tudo de ruim? Por quê? Um filme em que a única pessoa que não era idiota era um escocês que contava a história da princesa do Brasil, Carlota Joaquina, para a filha dele. Aí ele contava a história de um bando de idiotas, que eram os brasileiros. O que esse menino tinha na cabeça? É uma loucura mesmo. E assim, a minha teoria, depois você me fala o que você pensa disso, mas a minha teoria do porquê isso acontece, por que o brasileiro é tão anti-brasileiro, né? O brasileiro tem muito... É quase a mesma coisa de um branco hoje em dia dizer eu tenho orgulho de ser branco. O brasileiro se sente envergonhado de dizer eu tenho orgulho de ser brasileiro. A não ser que você estiver falando sobre música e futebol, né? Mas em termos históricos, em termos como outros países como o brasileiro se sente uma identidade nacional. O brasileiro se sente descobrido. Você é meu anfitrião, eu estou aqui. Que isso? Você é meu convidado. Mas olha aqui. Todo mundo já me conhece. Onde está a humilhação, tá? De você
levar 7-1 na Copa do Mundo perante a Alemanha, se você leva 1000 e tantos a 0 em prêmio Nobel da Alemanha? É verdade. Que cabeça que tem dentro? E qual é a importância de tomar 7-1 quando você, nas cédulas do seu dinheiro, você não tem um ser humano, né? Nada para e isso foi a grande lavagem. Tudo bem que a Alemanha também não tem muito bons seres humanos. Mas não tem que se comparar com a Alemanha. Não estou me comparando com a Alemanha, não estou me comparando com a Alemanha. Não vamos nos comparar com país nenhum. Eu estou só dizendo que 0 a 1000 e tantos prêmios Nobel não humilhou os brasileiros. Humilhou 7-1 numa partida de futebol. Bom, mas que mês. É verdade, porque quando você tem a autoestima muito baixa, você precisa de muito pouco para ser humilhado. Né? Claro, e valores também, né? O valor, sabe, até um certo machismo, sabe? Fiz o gol, ganhei, entendeu? Mas, o lado intelectual e a cultura. Como eu ia dizer, a minha teoria sobre isso é que a gente não para pensar isso e não é educado assim nas escolas, né? Mas o nosso Estado hoje, né? O Estado que rege o Brasil hoje, é fruto de um golpe militar contra a vontade do povo. E todos os presidentes da República, desde Marechal Deodoro, né, foram continuações desse golpe militar. Então o povo, a sociedade brasileira está anestesiada até hoje. Bem, vamos sem reivindicar esse brilho melhor o que é esse golpe militar. Nós estamos falando do golpe militar. Falando de 1889. Monarquia, assim. 1889, né? 15 de novembro de 1889. Que domingo vai ser aniversário dessa droga. O Marechal Deodoro aqui foi um absurdo, porque imagina. Gente, domingo a gente vai fazer uma queima de bandeira, que aqui domingo. Duvido quem acerta que bandeira que vai ser essa queimada. Desculpa, João. Precisamos queimar bandeira, nós queimamos retratos do Deodoro da Fonseca. Sabe que eu acabei de comprar no leilão a espada, tem uma espada com inscrição, com brasão da República, inscrição dia 15 de novembro de 1889. E eu vou botar na minha parede para lembrar que essa proclamação foi feita através da espada. Põe embaixo da privada. Não, mas vai ser mesmo. Mas... Bom, agora você que é o decorador. Nós temos uma espada muito mais bonita, que é difícil se encontrar para vender, mas aquela espada, quando você desembainha, ela está escrita na lâmina viva o imperador. E que o ato do Deodoro da Fonseca, ele chegou na porta do quartel, que ele tomou e fez, e deu o golpe dele, mas para entrar, ele desembainhou a espada e disse: viva o imperador. Aí abriu as portas. Isso não ensina na escola. Isso foi alta traição, como o cara grita. Não, mas o Marechal Deodoro era monarquista, ele era monarquista realista, porque ele queria tirar o Visconde de Pirajá era o Visconde de Pirajá, não, que era o primeiro-ministro. De Ouro Preto, desculpa, o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro do governo, que ele queria derrubar. Ele foi enganado, né, pelos cafeicultores e lobistas cafeicultores, que fizeram entender que ele estava derrubando um governo e não o Estado. Né? E no final ele foi levado a derrubar o Estado por pressão. Né? E também porque ele sabe isso. Mas ele se arrependeu, você sabe que depois ele se arrependeu e contou isso. Bom, e depois tem a história, né? Que isso é um futrico, uma coisa pequena, mas é história, é verdade. A moça de quem ele gostava ia se casar com o chefe do governo. Ele não aguentou com isso. Ele teve que derrubar o regime porque ele estava com dor de corno.
Chama as coisas pelo nome certo. Mas Barragá agora para acabar aqui. Onde corria uma corrida, o cara não aguentou. Ele mal levantava da cama, né? Mas agora para a gente acabar, que a gente tem 5 minutos só, vamos falar um pouco. A gente faz parte de um comitê de organização da comemoração de independência do Brasil de 200 anos, vai ser em 2022. Eu queria convidar os amigos aí que estão vendo, para se apresentarem, quem quiser contribuir. A gente está aceitando contribuições e financeira é o mínimo que a gente precisa muito mais de pessoas boas, pessoas financeira e também quem queira contribuir com os seus talentos. Não, com seus talentos, exatamente, com seus talentos, falou bem, com seus talentos, ou seja, ideias, sugestões, coisas que possam engrandecer um evento que nós já temos, a boneca, antigamente se chamava assim a boneca, né? Nós já temos um modelo do evento. Agora, quem puder acrescentar coisas, pode nos procurar, nós estamos abertos. Eu estou extremamente aberto. A gente, na verdade, não só aberto como se a gente fosse autossuficiente, mas a gente necessita de colaboração. A gente quer a participação de brasileiros. Não, estou dizendo que a gente está aberto porque tem muita gente que se quer não, claro, ser apoio, estou dizendo que, além de estar aberto, a gente está pedindo ajuda dos colaboradores, porque para uma coisa dessa grandeza, né, 200 anos da independência do Brasil, que foi 200 anos do nascimento da nossa nação. Que a maioria, eu pergunto, que eu estou mais para lá do que para cá, estou mais para velho do que para jovem, mas eu conheço gente jovem e às vezes eu converso com as pessoas mais jovens e quando eu falo de Dom Pedro I, Dom Pedro II, todo mundo pensa que isso era Portugal. Ninguém entende que isso era... Não é que ninguém entende. Não existe uma assimilação clara de que o Brasil começou em 1822 e não em 1889. Sim, eu vejo nas redes sociais. Graças a Deus que começou em 1822. Se tivesse começado em 1889, ia ser um Brasil de extremo fracasso. Né? Sim. Faço questão de acrescentar uma coisa. O Brasil foi o primeiro mundo. Nós fomos o segundo lugar em muitas coisas importantes do mundo, mas que o primeiro lugar não era sempre o mesmo. O Brasil era o segundo lugar, mas o primeiro lugar não era sempre o mesmo. Nós tivemos a segunda maior marinha de guerra do mundo, a primeira a Inglaterra. Nós tivemos o segundo selo postal do mundo, o segundo correio regular no mundo. Que é importante, as pessoas não sabem a importância hoje em dia. Porque É a mesma coisa da internet da época. Claro. A gente tinha 5G, quando outras pessoas tinham 2G. Exato. Bom, e tinha o cabo do telégrafo submarino feito pelo Mauá foi o cabo do telégrafo submarino, que você podia passar um telegrama da Europa para o Brasil, foi o segundo país da América do país do mundo, que antes não tinha, sabe, da França para a Itália, não era submarino. Quer dizer, cabo submarino teve para os Estados Unidos. Entendeu? E eram as lives da época, né? Quando faziam live no Instagram era através do. Era o telégrafo. E tivemos a segunda estrada de ferro da América Latina. Segunda América Latina, não é a primeira? Olha, dizem que foi a primeira, mas hoje em dia alegam que Natal na Argentina foi essa. Eu nunca pesquisei isso a fundo. Provavelmente os argentinos alegam. Não, olha, eu nunca pesquisei a fundo, isso é uma parte que eu nunca pesquisei a fundo, que não me interessou muito. Olha, então... Mas antes da estrada de ferro, Mauá, aquela... que a pessoa pegava as barcas... Mas foi uma das maiores estradas de ferro do mundo. Foi uma das maiores, eu não sei se... Top 10, eu tenho quase certeza que foi top 10. Mas nós tínhamos também
uma outra estrada de ferro curiosa, que era a que levava ao Morro do Corcovado antes de ter o Cristo Redentor lá em cima, de um mirante. Macaé Campos. Não, mas a primeira aqui no Brasil foi. A primeira foi o Porto de Mauá. Bom, é um detalhe, mas para a gente terminar hoje, Braga, primeiro eu quero te agradecer imensamente aí por ter feito esse experimento. Esse experimento. Foi a primeira vez que a gente está fazendo isso, então está registrado aí para o mundo. Essa foi a primeira vez que a gente fez uma. E eu pretendo no futuro fazer minhas lives, minhas entrevistas e tudo mais, sempre assim, né, só que de uma maneira mais profissional, né, que eu estou ainda. Nós tivemos que improvisar, porque você está se mudando agora, essa semana e tudo mais, né? Mas a conversa não diminuiu a qualidade por causa disso. Agora, você é muito interessante. Eu queria terminar esse broadcast, como é que chama esse programa, agradecendo primeiro o Barragá pela presença dele e falando da importância do evento da independência do Brasil 2022, reenfatizando que quem quiser contribuir, procure qualquer um de nós. O Instagram dele é Chebarragá. Não. Sim. Pedro, se você puder escrever Chebarragá no chat para poder ficar para as pessoas verem. Chebarragá, CHEZBARRRAGAT, Chebarragá. Pode procurar o Barragá. Muita gente não sabe o que é Chebarragá, é casa do Barragá. E isso é porque ele tinha um antiquário chamado Chebarragá. Que era a minha casa, uma extensão da minha casa, por isso chamava Chebarragá. E na verdade, eu não tinha um antiquário, o antiquário era eu tinha uma loja, uma galeria, um ateliê, o antiquário era eu. E hoje ele se ofereceu de graça, porque eu não teria dinheiro no momento para pagar uma pessoa da estatura dele. Ele se ofereceu de graça a decorar a minha casa. Foi uma oferta muito generosa, que me honrou muito. Eu trabalho com decoração erudita, porque eu acho que a decoração erudita, ou seja, que tem um critério, tá? Ela é mais técnica do que bom gosto. Bom gosto, pouco. Entendeu? Você falou isso. Bom gosto, pouco. E muda. Cada lugar do mundo, bom gosto. Imagina uma reunião de árabes com aqueles sofás ao longo de todas as paredes da sala, eles todos sentados lá. Aqui seria velho, mas lá é assim que funciona. A gente tem que fazer uma live só sobre isso, sobre estética. Um casamento na Índia, onde o noivo e a noiva se sentam num trono mais alto e as pessoas todas abaixo. Olha, é muito, né? Bom, Barragá, grande prazer te ter aqui. Você não mostrou. Eu vou mostrar agora para terminar, só para concluir a live com a mensagem que a gente começou, né? Que isso aqui é uma pedra que eu achei. Eu estou segurando uma pedra aqui para quem estiver escutando depois do podcast. Estou segurando uma pedra que eu encontrei no Mar da Galileia, né? E além de Jesus, Mar da Galileia é o lago de diversos. Vamos dizer para todo mundo saber, né? O Mar da Galileia é o lago de Jerusalém, né? Lá onde é perto de Nazaré, né? de Tiberíades e da Síria, de vários lugares ao mesmo tempo. E é um lugar onde, até muito antes de Jesus, existia um encontro de filósofos gregos, né? Filósofos cínicos, filósofos estoicos, filósofos de todas as escolas antigas gregas. Então é um lugar de extrema maná, que a gente falou antes, que emana o poder, né? Então eu fui lá visitar o Mar da Galileia e me perguntei, quem será que é dono dessa pedra? Aí eu falei, o Estado certamente não era, o Estado de Israel é um Estado relativamente novo, ele não estava lá nessa época. Eu falei, será que alguém vai se incomodar se eu pegasse... Na verdade tem 5.000 anos. Tem mais de 5.000 anos. A nação de Israel, estou falando do Estado atual de Israel, foi instalado, mas também é outra live inteira.
Mas aí eu me pergunto, será que alguém vai se incomodar se eu pegar essa pedra aqui e levar para casa? Porque vai encher minha casa de mana, entendeu? Vai encher minha casa de poder. E quem sabe se Jesus tocou essa pedra? Quem sabe quem tocou isso aqui? Porque era usado, né, pelos batismos de João Batista, que é um personagem histórico. João Batista Yohanan, que fazia, que tinha uma seita essênia, né, que fazia realmente batismos, usava o Mar da Galileia para fazer esses batismos. Então, é uma coisa histórica, então eu queria falar sobre isso. Bom, mas a gente acabou por hoje, mas você sabe que você vai ser convidado várias vezes, né, Maia? Tanto para falar, né? Então vamos falar tchau para todo mundo. Obrigado a todos que assistiram. Boa noite, foi um prazer enorme estar com vocês. Assistam no Spotify, quer dizer, ouçam no Spotify depois o podcast e espalhem, por favor. Um beijo, tchau.